Boa noite, pessoal. Eu sou o Rômulo Araújo, a gente está iniciando aqui mais um Web Group. Essa noite a gente continua a segunda temporada e estamos recebendo pessoas muito especiais de diferentes partes do país e até de fora para contarem para a gente como é que eles estão lidando na posição de gestores com esse momento tão atípico. Nesse programa, a gente vai contar com o apoio do Israel e do Fabrício, que vão estar operando as nossas câmeras e também os letreiros. Vou lembrar que, após o evento, todo o áudio e o vídeo estarão gravados e serão disponibilizados para todos os participantes, para que possam assistir depois. E vamos também gerar um boletim com os highlights, com os principais tópicos discutidos, que também serão encaminhados para aqueles que se inscreverem. E, caso ainda não tenham se inscrito, encaminhem um e-mail pelo chat para a nossa produção, onde o Arthur, que é o nosso host essa noite, vai interagir com vocês. Inclusive, se vocês tiverem perguntas ou alguma colocação para os convidados durante o nosso encontro, também o façam pelo chat e o Arthur irá nos comunicar. Essa noite estão aqui conosco o Tiago Gonzalez. O Tiago é gestor na Coab Premium, em Aracaju, uma grande imobiliária da região do Nordeste e até do país. E ele é um gestor de marketing e de business intelligence, não é isso, Tiago? Isso aí, boa noite, Rômulo. Prazer. Boa noite. Logo mais eu vou te passar a palavra para que você faça uma apresentação melhor. Vou só contar quem serão os outros convidados da noite também. Além do Tiago, a gente tem a Eliane Ribeiro, lá de Portugal. Ela que é uma team leader do Grupo Remax em Portugal. Bem-vinda, Eliane. Obrigada, Rômulo. Boa noite. Boa noite. Depois você vai contar para a gente como é que estão as coisas aí em Portugal. Além da Eliane, a gente também tem a Valéria, minha conterrânea aqui de Brasília. Boa noite, Valéria. Boa noite. Estão conseguindo me ouvir? A gente está conseguindo te ouvir, mas baixinho. Se você puder falar um pouco mais alto, vai facilitar para a gente. Mas olha, bem-vinda. Logo mais a gente vai querer que você se apresente também. A Valéria, ela é head de vendas de imóveis prontos, não é isso, Valéria? Exatamente. Na Beira-Mar Imóveis, a Beira-Mar, que é uma imobiliária tradicionalíssima em Brasília e que é uma imobiliária full service, ou seja, que atende os clientes em aluguel, vendas de imóveis prontos, que é a área especialmente da Valéria, lançamentos, enfim, tudo que uma imobiliária pode oferecer para o mercado, né? E além da Valéria, a gente também conta com a presença da Thaís, a Thaís Calisto, lá da Justo Imóveis, do Rio Grande do Sul, não é isso, Thaís? Tudo bem, Romulo? Boa noite. Sim, boa noite. São Leopoldo, do Rio Grande do Sul. Pronto, então vamos aproveitar e começar com você, Thaís. A Thaís, ela é coordenadora de vendas da Justo Imóveis, lá, como ela disse, em São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul. E vamos começar contigo, se apresentando melhor para a gente, contando um pouco de você, da sua história e da imobiliária, do que a Justo é e representa aí na sua região. Vamos lá. Eu tenho 11 anos de mercado imobiliário, faz um tempinho. Estou há 2 à frente das vendas da Justo, né? Uma imobiliária em São Leopoldo, nós estamos a 32 quilômetros de Porto Alegre. Nós somos atuante hoje em venda, locação, estamos presentes há 47 anos no mercado, então tem bastante história para contar da Justo. Eu venho no mercado, inicialmente, iniciei em Porto Alegre, né? Então, passei pelo mercado de Porto Alegre, trabalhei em Canoas, onde eu resido hoje, e assumi esse desafio de ficar à frente das vendas da Justo há 2 anos, que é um desafio grandioso, né? Nós temos uma equipe bem focada em avulso, lançamentos, a gente atua bem na região de
de lançamentos em São Leopoldo, é bem regionalizado, a gente não atua nas demais cidades, estamos presentes em alguns empreendimentos nas demais cidades, mas o nosso foco em especial é imóveis em São Leopoldo. É isso. Legal. E você comentou, então, que a Justo, ela atua em lançamento, imóveis prontos, etc. Você está mais ligada para algum desses setores ou você atua com a equipe comercial em todas essas áreas? Atuo nos dois lados, nos dois ambientes. A gente venho com esse olhar, porque eu vim da escola do lançamento, né, e dos imóveis na planta, então eu vim para agregar a equipe que já tinha um viés totalmente para o avulso, né, eles têm um know-how muito grande. Imagina, a Justo está 47 anos no mercado, trabalhando com as construtoras que estão presentes nesse período, trabalhando o avulso, né. Então, eu venho para agregar essa questão de lançamentos com a equipe, que nesses 2 anos a gente vem aumentando ainda mais a performance dentro desses produtos, né? Que nesse momento de quarentena foi a bola da vez, né? Impactou bastante. Os imóveis prontos, imóveis de terceiros. Os imóveis de lançamento, foi o que... De lançamento. Sim, os imóveis na planta, imóveis de construtoras, né? Foi o que impactou no nosso resultado, foi bem positivo. Porque eles não dependem, né, Romulo, de registro de imóveis, de cartório, a gente pode assinar em forma de assinatura digital de uma forma mais fácil, é uma negociação um pouco mais tranquila, porque não precisa fazer uma grande levante de documentos para viabilização, então facilitou bastante. É uma negociação direto com a construtora, já tem toda uma estrutura diferente. Às vezes até tem menos espaço para uma negociação, né, em que muitas variáveis são consideradas, talvez seja uma conversa mais direta e reta, né, ou estou errado? Acho que o cliente vai fazer uma proposta e a construtora ela já tem ali certos parâmetros que ela precisa alcançar, então fica uma coisa mais direta, talvez por isso também tenha facilitado nesse momento, né? Sim, até por questão da procura, né, o avulso, os imóveis hoje eles têm uma certa semelhança, né, ou por localização, ou por tipologia, ou por preço, ou por infraestrutura. Quando o cliente procura o imóvel da construtora, ele procura por todos esses itens, mas procura referência da construtora em si, que edificou o prédio, né. Então, na planta, a gente fez negociações na planta que o cliente precisa saber as partes técnicas que interessam a ele, que vai ter naquele imóvel futuro. E na parte que tá para visitação, a gente consegue fazer tour virtual nos imóveis, então facilitou. Bom, legal, já tá contando para a gente coisas super interessantes e importantes para a gente saber, em especial que, apesar dos pesares, apesar do momento, que a Justo tem feito negócios nesse período. Eu vou pedir para a gente escutar a apresentação dos outros convidados, mas depois você precisa contar melhor para a gente como é que isso está acontecendo e, enfim, e nos inspirar nesse momento diferente, dividindo com a gente os seus bons resultados. Obrigado, Thaís. Obrigada. Agora, enquanto isso, vamos ouvir um pouco mais do Tiago, ele contando para a gente um pouco de si, da sua história. Boa noite, Tiago. Boa noite, Rômulo, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que está aí? De uma ponta a outra, lá do Rio Grande do Sul para Aracaju, no Nordeste. Do Nordeste aqui. Como é que estão as coisas por aí, meu velho? Bom, falando um pouco de mim, né, eu tenho 13 anos de mercado imobiliário, sempre tive um histórico maior na área de incorporação, trabalhando em grandes incorporadoras, em vários estados. No último ano, eu venho trabalhando como gestor de BI e marketing na Cobb Premium, que é a maior imobiliária de Sergipe, né, imobiliária que tem mais de 2 décadas de atuação. Né. Legal. E você, você é um gestor de BI, certo? Isso, exatamente. Agora, então, conta para a gente melhor o que é BI, o que isso significa e como que isso impacta e dá suporte e ajuda os corretores associados das imobiliárias, e no seu caso da Coab, a terem bons resultados. Conta para a gente o que é BI, porque isso pode ser novidade para muita gente que está nos assistindo.
Bom, aportuguesando aí, né, BI é inteligência de mercado ou inteligência de negócio, né? BI é Business Intelligence, é isso? Inteligência, exatamente. Perfeito. Basicamente é o processo de você coletar, organizar e analisar informações, né? Então, os sistemas de CRM, os sistemas de automação de marketing ajudam muito nesse processo. E essas informações sobre demanda, sobre a origem de clientes, sobre desde visitas a um site, a conversões, a gente consegue prover o setor de marketing, os gestores de vendas e os corretores de informações que vão ser úteis nas tomadas de decisão, né? Então, você consegue visualizar melhor quais canais estão sendo mais eficientes no momento de atrair clientes, né? E, inclusive, isso ajuda no direcionamento do investimento da empresa, né? Então, a empresa investe em portais imobiliários, a empresa investe em redes sociais, no Google, em ações na mídia tradicional. De onde é que está vindo o meu cliente? Né? Desses clientes que estão chegando, quais os clientes que realmente são clientes quentes, são clientes que estão me trazendo conversões? Né? Então, esse trabalho, em resumo, né, é a essência do trabalho de BI. E nesse momento, né, nesse momento de pandemia, de que está todo mundo de quarentena, as informações que os gestores e os corretores têm à disposição nos sistemas, né, já entrando um pouco nisso, nessa questão do sistema de CRM, podem ser uma das soluções para que o corretor consiga melhorar sua produtividade, mesmo trabalhando de home office, né? Os corretores, eles estão entendendo isso e acreditando em toda essa ciência, ou ainda estão resistindo? Como é que está? Porque, assim, quando a gente te escuta, né, e tentando compreender que você está falando de uma análise de uma série de dados que vêm de canais diferentes, né, e que isso vai ajudar a definir os investimentos da imobiliária, investimentos esses que vão representar o quê? Mais leads, mais clientes, mais resultados para o corretor que está na linha de frente, né? Exatamente. Agora, acho que todos os nossos corretores, em algum momento, passamos por por um certo ceticismo disso tudo, né? A gente é de um mercado muito tradicionalista. A gente capta imóvel, anuncia, antes era no jornal, agora nos portais, e o cliente vai se interessar, a gente vai mostrar, fazer a proposta, vai dar negócio. Então, quando vem alguém como você falando em uma coisa tão complexa, a gente às vezes resiste em acreditar que aquilo realmente faz a diferença. Como é que está essa resistência aí na Coab? Bom, Romulo, eu diria que esse momento é um momento talvez seja um amadurecimento forçado, né, de todos do mercado que ainda não entenderam essa realidade desse atendimento que começa no meio digital e ainda assusta, né, naturalmente, como qualquer setor que está passando por mudanças, você vai ter pessoas que são aderentes com mais facilidade e tem pessoas que são mais resistentes à mudança. Esse é o momento do corretor e do gestor de vendas entender que é uma oportunidade de uma mudança real, porque eu não acredito que o pós-quarentena o cliente vai voltar a lotar salão de imobiliária. O atendimento vai continuar começando pelo meio online, que é um atendimento, de certa forma, um pouco impessoal, né? Isso assusta muito o corretor. Tem corretores que são excelentes no corpo a corpo e, às vezes, eles não se adaptam bem a esse atendimento online, e começar a entender um pouco mais essa jornada do cliente no ambiente digital, que é muito complexa, né? O Google ele tem pesquisas que mostram que uma cliente, para comprar uma calça jeans, às vezes ela tem 250 contatos de pesquisa, de visitação aos sites. Imagine na compra de um imóvel. Então, eu diria que é um momento de um amadurecimento forçado e uma oportunidade de todos os corretores que estão em suas residências, em suas casas, buscarem informação, né? Legal. Acho que é uma grande oportunidade. Sem dúvida. E é isso. Acho que a gente ainda vai precisar conversar um pouco mais, mas está parecendo isso mesmo, né? Esse período ele forçou a gente, no mínimo, a sair da nossa zona de conforto e talvez, e tem muita gente defendendo isso tudo tenha provocado mudanças que vão ser permanentes, né? Então, talvez você tenha muita razão, assim, que isso tudo forçou o corretor a resistir menos, por exemplo, a essas novas propostas, né, de análise de dados, por exemplo, e da inteligência de negócio, como você
tá aí compartilhando conosco. A gente volta a falar um pouco mais logo à frente, e enquanto isso eu queria que a Eliane se apresentasse melhor para quem está nos assistindo. Tudo bem, Eliane? Olá, Rômulo, tudo ótimo, boa noite a todos. Obrigada por esse convite, é um prazer enorme estar aqui hoje convosco. Eu sou uma paranaense de Curitiba, que há 27 anos pegou o caminho de Cabral para Portugal, e sou de marketing e publicidade, há 18 anos no mercado imobiliário. A nossa atuação é trabalhar há 10 anos com aquela que é a maior rede imobiliária do mundo, está em 106 países, são mais de 130 mil corretores, e é um privilégio enorme estar aqui hoje partilhando um pouquinho convosco a nossa história. É um privilégio nosso, e realmente é um privilégio, porque, veja, a gente está tendo a oportunidade de conversar com alguém que é corretor como nós, que é gestora, você é uma team leader, né? Então, Sim. Você tem pessoas que estão trabalhando, de certa forma, associados com você. Você não é exatamente uma gerente comercial, uma diretora comercial, mas você exerce, né, uma influência sobre o seu time, não é isso? Eu tenho um time próprio, direto, que depende de mim, são 10 elementos, mas acabo por fazer um trabalho com centenas de corretores, porque tenho toda uma área de formação e treinamento, nomeadamente aí com o Brasil, sobre minha responsabilidade. O nosso grupo, o Grupo Latina, em Portugal, tem cerca de 500 corretores, 10 lojas, e somos também master franqueados da Remax em 3 estados aí no Brasil, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Então, a responsabilidade é muito grande. Temos Uau. que acabam por ser centenas de pessoas, pelo menos a nível do treinamento, junto aos corretores, é um trabalho que eu desenvolvo com muita frequência. Legal. Não, e eu estava dizendo que era um privilégio porque a gente está, né, tendo a oportunidade de conversar com uma colega e com uma gestora né, num universo tão grande, mas que está do outro lado do oceano, que está na Europa, né? E isso é muito legal. Talvez, há 2 meses atrás nem pensaríamos nessas hipóteses, né, que o mundo digital hoje nos proporciona. Olha só, um momento tão adverso, né, tão difícil para muita gente em muitos momentos, acaba nos forçando, como o Thiago disse agora há pouco, a tentar coisas novas, como, por exemplo, estarmos aqui conversando com você aí na Europa. E eu queria, antes de você contar mais, né, sobre o seu trabalho, sobre todas essas pessoas que você, enfim, ajuda a se qualificar e tudo mais, antes disso, que você contasse para a gente, porque não tem como a gente não ficar curioso, como é que foi esse processo do início do isolamento e tal em Portugal, justo Portugal que está ali, vizinho de porta da Espanha e perto da Itália, enfim, 2 países que tiveram um impacto muito grande com a Covid-19. Conta para a gente como é que aconteceu aí, o que aconteceu em Portugal e como que isso impactou no mercado imobiliário. Nós passamos por Portugal, aprendeu, os portugueses ou pelo menos demonstraram grande disciplina nesse processo. Nós aprendemos com aquilo que estava acontecendo já em Itália, primeiro, né, a onda veio muito forte através de Itália e depois Espanha. Foi decretada emergência nacional. Eu, por exemplo, vim para casa até antes do decreto, antes de ser obrigatório. Tínhamos a possibilidade de ter sido contagiados através de um cliente nosso, que vinha de França. Então, a verdade é que nós assumimos claramente todos os protocolos de grande segurança, houve um bloqueio total, somente tudo que era de necessidade extrema ou prioritária, medicina, alimentação, supermercados, que continuou a funcionar com muito rigor. E efetivamente foi uma grande vitória, nós conseguimos controlar
no primeiro mês, nos primeiros 40 dias, portanto, o processo de infecção e de novos infectados. Saímos essa segunda-feira já do estado de emergência nacional, algumas atividades já puderam voltar, claro que com grandes medidas de segurança e grandes preocupações, né? Mas a verdade é que já começamos muito lentamente, devagar, a retoma. O mercado imobiliário, como todos os setores, foi muito impactado, como é óbvio, houve um período de anestesia total, efetivamente, principalmente nas duas, 3 primeiras semanas, o mercado ficou completamente anestesiado, com exceção da locação, que é aquela necessidade que as pessoas precisam, o mercado da venda, da compra e venda parou praticamente todo. Mas a verdade é que nas últimas 2 ou 3 semanas já há uma retoma, já estamos novamente a fazer captações. Aliás, o número de captações cresceu muito, a oferta de produto, veio muito produto novo para o mercado, muitos proprietários particulares colocando produto quer para locação, quer para venda, e pronto, já começa a haver aqui uma mexida e uma retoma ligeira, claro, não é? Com ainda muita cautela, porque nós passamos por uma fase nesse período ano passado, para você ter uma noção, em Portugal foram mais de 50 nacionalidades que investiram no imobiliário. Então, aproximadamente 30% do movimento de compra e venda foi feita por estrangeiros, dos quais os brasileiros estão no top 3, por exemplo. Então, nesse momento em que há esse fecho, né, desse shutdown, nós perdemos esse fluxo, por razões óbvias, e muitos proprietários querem aproveitar e não esperar que haja uma abertura novamente e que comecem a vir os compradores, aproveitar hoje aquele comprador da oportunidade, aquele comprador que agora precisa ou quer fazer uma compra. E que está forçosamente isolado, né, sem poder estar circulando tanto. Então, a gente até falou isso em mais de uma ocasião aqui no nosso web group. Você está contando para a gente que aí em Portugal, como aqui no Brasil, a gente está entendendo que o cliente vai continuar precisando adquirir um imóvel, alugar depressa, etc., e que à medida que o mercado vai enfim, vai retomando as atividades, a gente tem que estar preparado para receber esses clientes, e se tudo correr bem, vai, de certa forma, compensar um pouco essas primeiras semanas do isolamento que foram, como você está descrevendo aí em Portugal, mas aqui no Brasil também, de uma desaceleração muito grande. Agora, que bom, hein, Eliane, que você está podendo contar para a gente que as coisas melhoraram tanto por aí, e o Leonardo, que é seu colega da Remax, Leonardo Guerra, obrigado pela sua presença, Leonardo, é um prestígio para a gente ter você aqui conosco. Ele fez um comentário que eu concordo muito, ele disse algo como, mais uma vez os portugueses estão dando para a gente uma lição de humildade, né, de aprender depressa com os vizinhos, o que seria melhor se fazer num momento tão importante como esse, e fez, e é por isso que eu acredito que vocês estão podendo retomar e contar essa história de sucesso aí para a gente, social. Esse momento pede realmente muita consciência, não é? É algo que a gente sente, a gente vê em todos os países que de facto tiveram consciência, tomaram precauções, fecharam-se, privaram-se, claro, do seu direito de liberdade, de ir e vir e tudo isso, mas a verdade é que conseguiram conquistar vitórias muito mais rápidas e muito menos perdas, né? Porque o que mais preocupa aqui são as perdas das pessoas, das famílias, dos pais, dos entes mais queridos.
E, portanto, eu acho que essa mensagem, ainda semana passada, o Trump ligava para o presidente Marcelo Rebelo de Sousa parabenizá-lo pelo processo em Portugal. A Forbes elegeu Portugal como o melhor país pós-Covid para visitar e para investir pós-Covid. Não sabia. Do que é o brilho, né, dessas soluções todas de Portugal. Portanto, isso só mostra que são exemplos bons e que têm que ser seguidos. Claro que há perdas, claro que há, economicamente falando, nós temos o turismo parado. Esse é um país de turismo, é um país pequeno, é um país de 10 milhões de habitantes que vive do turismo. Os hotéis provavelmente só retomam em agosto ou setembro. A indústria hoteleira é muito importante para Portugal, mas é uma questão que não se pode realmente abrir mão, tal qual como as discotecas. Portanto, há que pagar um preço, mas é um preço por algo que acreditamos que é melhor para todos. Sem dúvida, sem dúvida. A gente que está acompanhando aí as análises, né, econômicas, a gente sabe que esse impacto financeiro ele é geral. A gente está vendo, acho que ainda é cedo, a gente ainda pode se surpreender com o que acontecerá nas próximas semanas, mas a gente está vendo previsões de PIB negativo em 5 pontos, 6 pontos, em algumas das maiores economias do planeta. Os economistas falam em até 20% no PIB mundial, não é? Portanto, pois algo não tem como escapar disso, né? Mas eu acho que você falou tudo. Mas acho que são setores. Sim, alguns setores, também, outros, e a gente, inclusive, está torcendo para que o nosso setor seja né, dos que vão ter um resultado menos pior, ou quem sabe melhor. E aí, daqui a pouco, eu quero que você conte para a gente um pouco mais. Obrigado por ter compartilhado conosco sobre Portugal e sobre como que as coisas aconteceram aí nesse momento tão difícil, mas depois você precisa contar para a gente dos seus negócios e de como que você está operando aí, enquanto a gente escuta a Valéria. Valéria, você está aí? A gente está conseguindo te ouvir melhor? Vamos fazer um teste? Vamos lá. Estão conseguindo me ouvir melhor? Super. Agora sim. Muito bem. Ai, que bom. Gente, prazer estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de conversar e de ouvir as histórias de cada um de vocês. Obrigada, Rômulo, pelo convite. Imagina, é um prazer pra gente. É um prazer enorme estar aqui. Eu acho que esse tipo de iniciativa tende a colaborar muito com o nosso mercado. Vamos lá. Eu estou no mercado há mais ou menos 10 anos. É para eu me apresentar agora? Se apresente, Valéria. Conta pra gente. Vamos lá. Eu estou no mercado há mais ou menos 10 anos. Iniciei como corretora em algumas imobiliárias de grande porte aqui em Brasília. Estou hoje como head de prontos da Beira-Mar Imóveis, que é uma empresa tradicional com quase 40 anos de mercado. É uma empresa que atua em diversos segmentos do mercado imobiliário, como locação, residencial, comercial, lançamento e prontos. Eu sou responsável pela área de prontos. A gente atua em 3 regiões, basicamente, aqui em Brasília, né, com 3 escritórios, mas atuamos aqui em Brasília como um todo. Asa Sul, Águas Claras e Taguatinga. Temos um time aí de 3 gerências. E a gente atua também com imóveis, né, de pequeno, médio e alto padrão. Legal. Então, realmente a Beira-Mar é um grupo, uma empresa do ramo imobiliário full service, né? Não só trabalha com venda de lançamentos, venda de prontos e aluguel. Exatamente. E tudo mais, mas também em tickets diferentes e atende a toda a sociedade, né? Exatamente, Rômulo. E você também está aí à frente de dezenas de pessoas, de corretores atuando nesse mercado e numa empresa tradicional, como a gente falou, com 30 e quantos anos de mercado? 38 anos agora, não é? 38 anos de mercado, exatamente. Uau, legal. O que mais me chamou a atenção na Beira-Mar, e a gente está sempre olhando para a Beira-Mar e para todas essas imobiliárias que são referência no mercado, foi que, apesar desse tamanho todo,
ela se aproximou muito do mercado e dos seus clientes bem depressa, né, quando começou todo esse problema da pandemia, se comunicando de maneira clara, de maneira, né, ativa. Eu queria que você comentasse para a gente um pouco como é que foi e da onde veio essa luz, essa sacada da Beira-Mar de começar a se posicionar para as pessoas em relação ao problema da pandemia. Então, Rômulo, nós temos uma rotina, né, de encontros diários, e tão logo ficamos sabendo que teríamos que fechar as portas em virtude dessa situação crítica, e a gente já montou esse comitê, né, de líderes da empresa que seriam responsáveis por direcionar os próximos passos, né? E a gente identificou que seria importante mostrar para o mercado imobiliário como que a Beira-Mar se posiciona, né? Não só com as orientações da OMS, mas como que ela estaria pronta para ajudá-los. Porque, embora a gente esteja passando por esse momento crítico, as coisas precisam continuar acontecendo. A gente tem aí uma responsabilidade social muito grande, né? Que é de promover a moradia para as pessoas, e a gente não podia parar. Então, diante disso, a gente identificou que seria muito importante fazer a comunicação para o nosso público, né, seja nas redes sociais, seja até em contato mesmo, que a gente iniciou por telefone, para informar, olha, estamos de portas fechadas, mas estamos aqui, prontos para ajudá-los, pronto para atendê-lo, se você tiver algum tipo de dificuldade, esse é o contato, esse é o meio. Então, a gente começou de forma criativa a mostrar para o mercado que a gente, embora de portas fechadas, nós estávamos aqui para ajudá-los. E essa iniciativa foi muito legal, porque os clientes perceberam isso, os nossos colegas de profissão também perceberam isso, e começaram, inclusive, a elogiar o Pedro Fernandes, que é o nosso CEO. Ele é muito antenado e está por dentro de todas as melhores práticas, então isso ajudou muito que norteasse, né, esse trabalho de comunicação para o mercado. Parabéns. E ainda tem isso, né? Vocês, além de terem se comunicado muito bem, etc., ainda tem, e acaba sendo notoriamente espontâneo e verdadeiro, um posicionamento diferenciado. A gente está num mercado que trata muito de realizações, de sucessos, de negócios, de cifras, etc., mas você disse agora, e o Pedro Fernandes eu já vi falar também em outras ocasiões, uma coisa muito importante e que a gente não costuma ouvir das outras imobiliárias, que é o papel social, né, das imobiliárias e dos corretores de imóveis, porque enquanto a gente está negociando imóveis, a gente está fazendo isso mesmo, né, a gente está mexendo com as famílias, com os lares das pessoas, ou com o seu ganha-pão, o seu negócio, né, a sua paixão, o seu sonho, enfim, projetos de vida. Então, ainda tem essa preocupação, e vocês comunicam isso, que eu acho muito bonito, e que talvez também influencie tanto, para que vocês sejam assertivos e tenham essa comunicação muito bem feita com o mercado e com os pares, né, nesse momento e sempre. Então, parabéns, eu estou comentando isso porque Obrigada. Realmente me impressionou e achei muito legal o que a Beira-Mar depressa começou a comunicar. Vocês, imagino que enquanto vocês estavam tendo essa preocupação de falar com o público, com os corretores também, né? Como é que foi? Foi difícil fazer essa adaptação dos corretores nesse momento? Nunca é fácil, né? Comunicar primeiro que você fecha as portas, uma empresa tradicional como a nossa, embora tenha esse viés tradicional, a gente iniciou esse processo de transformação digital lá em 2016. Então, o fato da gente estar preparado, tecnologicamente falando, trouxe um diferencial para esse momento, porque você virar para o seu time e dizer, olha, nós vamos agora ter que nos adaptar e trabalhar de casa, home office. Como que eu vou atender meu cliente dessa forma? Então, nas 2 primeiras semanas, Rômulo, da pandemia, né, nós tivemos que ficar em casa, o que aconteceu foi que a gente oferecemos para os nossos clientes a oportunidade de atendimentos virtuais, videochamada, às vezes o corretor ia até o imóvel e ele mesmo
fazia uma videochamada para o cliente, para que ele, no conforto do seu lar, pudesse obter detalhes do imóvel, isso fez uma diferença muito grande, e a gente só conseguiu chegar nesse ponto porque a gente se preparou já há bastante tempo. Então, o choque foi grande, mas a palavra de ordem é: precisamos nos adaptar. Vamos viver essa realidade durante muito tempo, espero que não muito tempo, mas vamos viver durante algum tempo ainda, então precisamos nos adaptar. Legal, muito legal, Valéria, parabéns. E aí, logo mais eu quero que você conte para a gente o que mais vocês têm feito nesse momento para dar suporte para os corretores. Enquanto isso, eu queria voltar na Thaís e que a Thaís comentasse com a gente, já que a Valéria também começou a contar o que a Beira-Mar tem feito, mas o que a Justo e você, Thaís, tem feito com a equipe para que os resultados continuem. Aliás, eu pergunto para você, como é que têm sido os resultados, né, desde que começou toda a questão do isolamento? As vendas realmente caíram, pararam, continuaram? Conta para a gente como é que tem acontecido aí na Justo. Para nós foi bem surpreendente, Romulo, porque a gente no primeiro momento pensou, né, com todo esse problema de pandemia, essa paralisação, a mesma adaptação que a Valéria teve na Beira-Mar, a gente teve que fazer de uma forma muito, muito mais ágil, porque a gente tem equipes bem diferentes uma da outra, tanto nas vendas quanto na locação, mas a gente parou, os 3 gestores, né, e mais o Gustavo, que é nosso diretor, e agora é a hora da gente se adaptar e continuar com as nossas atividades, né, porque realmente a gente trabalha com venda, locação e administração dessas locações, então cada setor tem a sua particularidade de atuação nesse momento de pandemia. Então, a gente conseguiu, os negócios os que estavam em andamento foram concluídos de forma digital, que foi para nós uma forma bem surpresa, porque a gente teve que abordar com um cliente que estava acostumado a ir no cartório, assinar contrato, pegar parte da locação que já faz as assinaturas digitais e colocar para venda, então uma coisa totalmente nova para o cliente de venda, mas os corretores se prepararam e a gente conseguiu passar essa certeza e segurança de um negócio assinado digitalmente para os clientes de venda. Então, final de março, que a gente fechou a imobiliária no dia 21, assim, digamos que fechou mesmo no dia 21 de março, no dia 18 e 19 a gente começou a fazer todo o remanejo de todo o pessoal, mas a gente conseguiu concluir março, iniciamos abril, tivemos a campanha, né, de vendas em conjunto com a BNI, que proporcionou, a gente teve nova visibilidade, conseguimos trabalhar com os corretores para eles entrarem em contato com todos os clientes de venda, né, um maior número, dizer, nós estamos trabalhando, nós estamos aqui de forma digital, segura, para que o senhor tenha certeza que seu imóvel vai continuar sendo trabalhado nesse período de pandemia. A questão do uso do digital fez a diferença, né, porque o Gustavo é extremamente visionário, então ele sempre busca essas formas tecnológicas para acoplar nos sistemas de nossa forma de trabalho no dia a dia, e isso fez com que a gente, no momento de pandemia, a gente já estivesse um pouco mais preparado para se adaptar com a parte técnica, né, então foi videochamadas para fazer as visitas, as negociações e as reuniões de vendas foram bem interessantes, né? Porque os clientes de venda não estavam acostumados, né? Eu sei que o Gustavo é um cara antenado, eu sei que ele e você já vem fazendo há pelo menos, não sei, quase 2 anos, um trabalho de se adaptar, né? De conduzir a Justo, né? Do tradicional para esse mundo digital. Mas e os corretores? Eles já estavam com vocês nesse mesmo barco? Já tinham se transformado? Já estavam no digital com vocês? Quando começou toda essa história aí, forçosamente, como você está contando, começaram a vir as visitas virtuais, começaram a vir mais reuniões remotas, ou não? Como é que foi esse momento de adaptação dos corretores nesse momento? A gente vem construindo com a equipe, né? A gente vem engajando com eles essa transformação desde o início de 2019, né? Com treinamentos, com esse contato com o meio digital, porque o Gustavo é muito, muito antenado a isso, né?
Então, ele trouxe isso para nós, para a gente colocar mesmo na equipe de vendas e mostrar o benefício que o digital. O que é o momento de pandemia nos proporcionou? Que antes, quando a gente falava que a gente poderia fazer reuniões, que nem nós estamos conversando agora, cada um em um ponto, e todo mundo conseguia, a gente conseguia passar mensagens para demais pessoas, antigamente as pessoas olhavam, não, mas o mercado aqui é pequeno, não vai se adaptar, o mercado aqui, aquelas resistências que nós tínhamos hoje, não tem mais, mostraram que não tem mais. Mas os corretores, sim, eles já estavam com esse elo digital, já tinham um benefício. Eu digo que no primeiro momento o WhatsApp foi o que abriu portas para todo mundo de todas as idades, né, de todos os mercados, de todos os ramos. Então a gente pegou o WhatsApp e as redes sociais que já estavam mais próximas dos corretores, da vivência deles, e começou a trabalhar isso de forma comercial. Então a gente, treinamentos, engajamento da equipe, falar conosco de forma digital, eu, Gustavo, as demais gestoras, então isso fez a diferença. Eles engajaram, né? E agora, no momento de pandemia, a gente teve que ficar mais próximo deles para eles conseguirem fazer isso com os clientes. Que falar com a sua gestora de manhã é uma coisa, agora falar com uma negociação, manter a mesma postura com o cliente é outra. Mas o engajamento da nossa equipe vem sendo construído desde a minha vinda, né, em 2018. E aquela coisa, exerce um pouco mais o gestor, né, Romulo? Antes eu cuidava dos negócios, eu sempre cuidei dos negócios desde o início, não só da parte só de receber a documentação, né, que muitas vezes o gestor tem esse papel, não, quero receber a proposta pronta. Então, eu construí com eles isso para poder construir com eles esse novo modo de trabalho de forma digital. E eu acho que hoje o gestor, ele tem mais um desafio, né? Além de todas as tarefas, todas as rotinas que o gestor já tinha, agora ele tem que não só dar esse suporte para o corretor, para essa transformação, né? Porque o que você está dizendo para a gente é isso, apesar de vocês estarem conduzindo um trabalho desde 2018, agora foi um empurrão final, né? Para quem ainda resistiu, ainda tinha dificuldade de ter que se transformar, se adaptar a esse digital. Mas além de todas essas tarefas que o gestor já tinha, ainda tem essa também de o próprio gestor se adaptar, né? E dar esse suporte, dar o apoio motivacional que o corretor precisa no seu dia a dia. A gente tem uma lida difícil remotamente, né? Remotamente. Não Estar tem mais presente remotamente. Aquela presença, olho no olho. Então, eu acho que é mais um desafio. E você me falou que você está fazendo reuniões com eles diariamente, como é que é? Logo que começou, quando a gente vamos fechar as portas, vamos adaptar as 3 gestoras, né? Eu divido hoje a gestão das vendas, eu tenho a gestão das vendas, a Lívia e a Simone cuidam de locação e da parte do administrativo. Então, a gente sentou como que nós vamos fazer, né? Porque a minha equipe, ela já fica, por normal, já tem aquele trabalho home office, eles têm a equipe de vendas tem uma outra organização, né? Então, a primeira coisa que a gente fez, eu fiz, né? Na parte da minha equipe, vamos estruturar como que eles vão trabalhar, porque para eles também é novo isso, né? Como que eles vão ter aquela coisa de não ter aquele elo de ir para a imobiliária, né? Então, a gente teve que parar, estudar e vamos formar primeiro como a gente vai trabalhar no home office. Então, a gente deu dicas, criamos dicas e as primeiras reuniões foram para ajustar esses pontos de como os corretores iam se organizar para atender remotamente, como que eles iam fazer isso, quais os horários. Então, a gente manteve a escala de vendas, a gente manteve a escala de plantões normal, e todo dia de manhã eu abria os plantões com eles, quando tinha, porque por incrível que pareça, a gente teve uma demanda muito grande de negociação, quando não podia, eu falava com eles através de vídeo, então chamava via WhatsApp, usava as plataformas de e-mail, enfim. Então, esse contato do vídeo sempre foi muito presente nesse período. Quando a gente parou, eu, inclusive, fiz um vídeo para eles, as amizades que a gente tem que começar a falar através de vídeo, né? E mesmo assim, trazer aquela mesma verdade do olho a olho, dizer que eu estava presente com eles. Então, eu fazia reuniões entre segunda e quarta, a reunião geral, a reunião individual com cada um, e mais as reuniões de equipe para eles se verem também. Porque também saiu da rotina deles não ter mais o contato físico com os colegas, né? Então, foi com esse meio que a gente adaptou, até mesmo bate-papos, tá? Foi bem legal.
Quando eu estava falando alguma coisa com um deles, não, vamos falar agora no vídeo, eu vou te chamar pelo e-mail e a gente conversa. Então, legal, foi bem legal, assim. E eu dizia para eles, né, pode tirar o pijama, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, tira o pijama, arruma o cabelo que eu vou te chamar. Realidade de todos nós hoje, né? Sim, não adianta, né? E organização. A organização fez com que a gente... Organização, tecnologia, engajamento da equipe fez com que a gente tivesse sucesso, eu digo sucesso, tanto positivo nas vendas e na locação e na administração. Das locações, foi bem positivo. Obrigado, Thaís. Aproveitando o seu gancho, você falou de tecnologia, eu queria perguntar para o Thiago, que tem, né, mais do que a gente, corretor, mais do que a gente, gestor, um entendimento maior, né, desse mundo da tecnologia. E eu queria te perguntar, Thiago, antes de você contar para a gente que tipo de tecnologia a imobiliária está usando, mas você que tem mais contato com os dados, como é que ficou o cenário após a quarentena, após o início do isolamento? Os leads, eles diminuíram, os acessos nos portais diminuíram, aumentaram, e isso mudou nos últimos 30, 40 dias, desde o começo do isolamento, na maioria das cidades, ou está estável? Conta para a gente aí desse aspecto da analítico. Bom, Rômulo, nem todas as notícias são ruins, né? O cenário é complexo, ele é difícil, mas, por exemplo, em abril, que foi o primeiro mês de quarentena completa aqui, por exemplo, no mercado, nós tivemos uma quantidade maior de geração de leads, né? A empresa, não paramos de trabalhar as ações online, houve, inclusive, um feirão digital de proporções nacionais, né? Organizado pela ABMI, a Coab foi representante aqui em Sergipe, e tivemos 40% a mais de leads, ou seja, em plena quarentena. Naturalmente, a quantidade de vendas e de locações, ela é menor, né? O público, a gente tem que entender que o público, o cliente, ele está receoso, num momento como esse, em fechar uma venda, em fechar um contrato. Isso é fato. Mas, por outro lado, essas pessoas, elas estão em casa, elas estão tendo mais possibilidades e mais tempo de pesquisar, né? Ou seja, se determinado cliente ele tinha uma rotina mais agitada, ele está em casa, ele está na internet, ele está pesquisando. Isso fica nítido nos indicadores, nos sistemas que a gente utiliza, como o sistema de automação, o sistema que mede a quantidade de visitas e de geração de leads. Então, os números são positivos em relação à demanda. Naturalmente, o desafio agora é fazer com que o corretor ele entenda o momento daquele cliente. Os gerentes, eles têm esse papel aí nessa rotina, e fazer com que o corretor, ele não, às vezes não pressione aquele cliente para fechar uma venda agora, porque a pessoa está um pouco insegura, mas saber manter essa relação, saber acompanhar o cliente nessa jornada, para que essa venda seja fechada daqui a um mês, daqui a 2 meses, quando realmente o cliente estiver mais seguro, né? Sim, ou seja, preparar-se para, né, no momento que a gente tiver mais liberdade para circular novamente, etc., fechar os negócios, né, fechar os negócios que a gente, de repente, não está fechando agora. Excelente notícia, quer dizer, então, que a demanda cresce, né, a procura cresce, e que se a gente souber manter o relacionamento, a gente vai estourar o champanhe lá na frente, né? Existe mais do que isso, né? É um momento de oportunidades. As incorporadoras, elas estão se movimentando, por exemplo, para quem trabalha com venda de lançamentos, estão com condições diferenciadas, com ofertas. Então, esse é o momento do corretor buscar, inclusive, resgatar clientes que ele atendeu há meses atrás, né? E apresentar essas oportunidades que provavelmente vão perdurar só nesse momento da quarentena, né? Nesse momento que o mercado está mais complexo e a construtora ela está buscando alternativas para girar o seu estoque, né? Então, é um momento de oportunidade. Na verdade, toda crise ela traz oportunidades, né? Então, aí voltando àquela questão de sistema, por que o corretor ele não acessa o CRM que ele utiliza e não busca aqueles clientes que ele atendeu há 3, 4, 5, 6 meses atrás,
por algum motivo não conseguiu converter, e traz essas oportunidades para ele agora, né, como uma oportunidade de momento para ele aproveitar esse período de quarentena e tentar converter algo que ele não conseguiu lá atrás, né? O sistema ele traz essa informação, é um benefício, é uma ferramenta que ajuda o corretor. Legal, legal. Obrigado por trazer essa notícia que, né, deixa a gente mais animado. E é isso, né? E por lembrar que aí está a tecnologia que apoia o corretor, né? São os sistemas que vão ajudar a gente a resgatar os clientes lá de trás, a aprofundar o relacionamento até um melhor momento para fechar os negócios, né? Muito legal, Thiago. Eu queria até ver, já que você, a Thaís, estão contando para a gente que, na verdade, os negócios estão acontecendo, os leads estão chegando, eu queria perguntar para a Eliane, como é que está lá em Portugal. Eliane, vocês aí estão fechando negócio ou estão pelo menos recebendo leads? Como é que está? Conta para a gente. Então, Rômulo, conforme eu te disse, no primeiro mês houve, de facto, aquela anestesia do mercado. Entretanto, retomou. Os negócios que estavam para se fechar, com propostas, com contratos para serem assinados, escrituras para acontecer, todos aconteceram. Às vezes com um delay de 1, 2, 3 dias por questões notariais, porque aqui a gente ainda não faz escritura digital, as escrituras são nos cartórios. Então, por causa disso, algumas situações efetivamente tiveram que ser remarcadas, mas questões de poucos dias, mas, entretanto, a verdade é que tudo correu bem. O mercado já retomou, eu, pessoalmente, no meu negócio, nós atuamos muito com vendas internacionais, né? Essencialmente, na minha equipe, nós atendemos clientes externos a Portugal na vertente do comprador, temos, claro, a vertente do proprietário, onde fazemos o trabalho normal de captação, mas na venda nós trabalhamos essencialmente com países fora até da Europa, né, com os 4 continentes. Nossos primeiros clientes vêm da China, dos países da antiga União Soviética, do Brasil, como é óbvio, também dos Estados Unidos, Emirados Árabes. E nós já estamos fazendo vendas online. Aconteceram já no último mês 3 vendas feitas totalmente à distância, investidores que estão, inclusive, em outros países e que continuam a comprar porque estão capitalizados e querem aproveitar esse momento para investir, até porque o mercado financeiro propicia o investimento no imobiliário. Os portugueses também voltam ao mercado, felizmente, até porque muitas pessoas verificaram que, afinal, a sua casa não cumpre com com os novos requisitos desse novo normal. Todo mundo sabe que vai viver muito mais dentro de casa, com a família, do que vivíamos até a pandemia. Então, isso faz com que o mercado também esteja já mexendo. Felizmente, não conseguimos sentir ainda um ajuste dos preços. Os preços estabilizaram-se, que é muito bom, mas não há uma queda, há sim uma ligeira tendência de maior negociação dos preços. Que legal. Então, mostra que as coisas começam a dar sinais positivos, pelo menos clarear, no mercado imobiliário. A clarear Valéria, um pouquinho. Eliane, Thaís e Thiago contaram boas notícias, as coisas estão acontecendo. Como é que está aí na Beira-Mar? Como é que está aqui em Brasília? Eu vou contar boas notícias também, uai. Gente, foi muito difícil o início, né? Todo mundo levou um susto muito grande por saber que tinha que se adaptar, por saber que as coisas não iriam acontecer mais como a gente estava habituado. Mas o mais importante é a gente se manter unido, né? Oferecendo naturalmente todas as medidas de segurança para os clientes, mas entender, acima de tudo, que tem cliente que precisa vender e tem cliente que precisa comprar.
e que seja com a gente, que seja com pessoas boas, com profissionais bem treinados, com uma empresa que tem nome, que tem tradição. Então, a gente começou a entender que a gente conviveria, né, com esse tipo de situação durante um bom tempo, e tocamos aí o trabalho, continuamos atendendo o cliente, no primeiro momento, às vezes, uma ligação por videochamada, no segundo momento, o cliente, agora quero ir lá conhecer, faz sentido, tenta essa proposta. Então, a gente começou a identificar, Rômulo, através dos dados, e o Thiago falou muito bem, aqui na Beira-Mar, nós somos guiados por dados, as nossas decisões são tomadas em cima de informações, informações que a gente consegue medir. E isso fez total diferença para os nossos resultados, porque a gente conseguiu identificar, semana após semana, como a gente estava indo. Se a quantidade de lead estava caindo, se a conversão estava diminuindo, o que a gente tinha que fazer, onde a gente tinha que atuar para mudar esse resultado, e isso fez toda a diferença. Naturalmente, no mês passado, nós sentimos um baque muito grande, né? Acho que foi um dos nossos piores meses, mas a gente já recuperou isso, já iniciamos a primeira semana do mês muito bem, já com VGV aí expressivo, e a expectativa é que a gente tenha aí boas notícias nos próximos dias, dado o nosso forecast, as nossas expectativas estão boas, o time está animado, a gente está vivendo aí momentos de algumas mudanças e adaptações, inclusive, eu não sei se as outras empresas já estão aí familiarizadas com pré-vendas, com SDR, mas desde que a gente iniciou a nossa operação com pré-vendas, mudou totalmente a forma como a gente se relaciona com o nosso cliente, né? A gente está oferecendo hoje realmente uma experiência diferenciada. Então, as notícias são boas também. Esse mês eu espero que seja um dos nossos melhores meses do ano de 2020 e espero compartilhar com vocês esses números. E a gente quer saber. Mas então quer dizer que vocês têm feito negócios também, é isso? Estamos fechando negócio nesse momento de pandemia. E você está dizendo para a gente que, além de todo o apoio que você já tinha comentado, da comunicação e etc., também existe, isso foi bem forte o que você disse, a Beira-Mar trabalha totalmente com dados, né, baseado nos dados. Orientada a dados. E agora vocês estão praticando a pré-venda, e a pré-venda tem ajudado também os corretores a converterem mais. Tem sido fundamental. A gente que trabalha com vendas sabe o quanto o emocional do corretor é importante nesse processo, né? Então, você imagina, como a Thaís mesmo disse, um corretor que está acostumado a olhar nos olhos, a ir lá, fazer a visita, bater perna, você dizer para ele que agora ele precisa recuar um pouquinho, ele precisa respeitar o limite do cliente, isso é muito traumatizante para o profissional, né? Então, ter uma equipe que atende, Rômulo, o cliente, faz o primeiro contato e tem como objetivo agendar a visita, simplesmente ligar para o corretor e dizer, fulano, a sua visita está agendada para amanhã às 14 horas, no imóvel tal, cliente tal. Isso traz um conforto para o corretor, traz um sentimento de, caramba, eu tenho uma empresa parceira que está comigo, que independente de toda essa problemática, está comigo e vai dar certo. Então, a gente acredita que o fato da gente ter iniciado com pré-vendas, né, lá atrás, e agora ter intensificado, fez toda a diferença para o nosso resultado. O pré-vendas, ele foi um divisor de águas. Para vocês terem uma noção, em uma das nossas agências, desde que a gente implementou, que a gente iniciou com MVP em Taguatinga, né? Com uma expectativa de errar muito, mas errar rápido e resolver logo, né? Para passar para as demais. Naturalmente, nós passamos por oscilações, e agora a gente está vivenciando uma constância que assim, de se alegrar demais. É tão bom você conseguir, através dos dados, identificar que você, esse mês, vai ter X de venda, que a quantidade de lead está dentro do esperado, e a gente precisa melhorar mais ainda a conversão. Então, trabalhar com esses dados e trabalhar com uma equipe de alta performance que faz esse primeiro contato, faz toda a diferença. Muito legal, muito legal. Gente, olha, foi muito legal conversar com vocês quatro, porque... Veja, a gente está passando por um momento difícil, só que vocês quatro vêm contando para a gente que realmente está difícil, que realmente não está, né, normal, que a gente está vivendo um novo normal, vamos dizer assim, mas que a gente continua com esse papel importante de cuidar da sociedade, né, no seu lar, no seu momento mais íntimo, e que a nossa lida não para, né? Parabéns a vocês.
Eu tinha certeza que ia acontecer o que está acontecendo, o meu sentimento de que eu queria mais 1 ou 2 horas para continuar conversando com vocês. Eu queria ouvir muito mais da Eliane sobre esses negócios internacionais. Como assim você faz negócio com os 4 continentes, menina? Queria ouvir mais da Thaís, dessa transformação dos corretores lá no Sul. Queria ouvir mais do Thiago sobre os dados, a inteligência do negócio, que a Valéria está contando para a gente aqui, que traz tanto resultado. E Valéria, Pipoco do Trovão, a Júlia comentou aqui no chat, o seu apelido conhecido como Pipoco, e que ela contasse mais para a gente desses resultados. Entretanto, eu vou precisar começar a me despedir, para a gente respeitar os nossos 60 minutos programados, até em respeito à agenda de todos. Muito, muito, muito obrigado. Queria chamar o Fabrício para ele dar os recados finais, os apontamentos finais, e que comentasse com a gente do próximo evento, Fabrício. Já temos uma nova data, já temos um novo episódio marcado? Temos sim, Rômulo. Temos sim. Temos agora no dia 11, a gente vai falar sobre uma questão, um ponto de vista mais financeiro, aí, sobre análise de investimentos. Aí eu pedi para colocar na tela. Vamos falar, então, o que é esse investimento imóvel, né? O que é essa rentabilidade? O imóvel rende, mas ele valoriza? E quais são os riscos intrínsecos a isso? Falar um pouco de fundo imobiliário. Acho que é um assunto muito pertinente aí. Acho que todo mundo vai se interessar bastante aí. Ficam todos convidados. Eu vou colocar agora na página no Instagram, que vocês podem seguir, que é imob.experience. Já vou colocar o link do Simpla lá para vocês poderem já se inscrever para o próximo evento. Pronto, obrigado, Fabrício. Então, pessoal, já fica dado o recado. Já podemos nos inscrever no próximo evento, segunda-feira, às 18h30, né? E a gente se encontra lá de novo. Tiago, Valéria, Thaís, Eliane, muito, muito, muito obrigado. Pelo menos a gente fica, né, com enfim, com a possibilidade de a gente fazer novos encontros para a gente conversar mais, porque ainda ficou muita coisa para a gente conversar. Demais, eu agradeço. Obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigada, Rômulo. Obrigada Obrigado, mesmo, muito pessoal. bom. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Grande abraço. Abraço. Tchau. Tchau.